Você acha que o arquiteto tem que ser o melhor programador do time? Tá pensando errado. Vem para eu te explicar rapidinho por que o arquiteto tem que ter amplitude técnica e não profundidade necessariamente, beleza? Fala Dev, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Antes de mais nada, colabora aí com a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, manda pro seu time, manda pro seu amigo, manda pra sua mãe, pro seu pai, enfim, faz o que você quiser, mas sinalize pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante, está agregando valor para você, beleza? Bom, sem mais delongas, né, eu vou tentar fazer aqui alguns vídeos sobre o papel de um bom arquiteto, né? Que características um bom arquiteto deve ter. E hoje eu vou falar de um assunto que eu não vejo ser muito discutido, né? Que é a questão da amplitude técnica, né? Que é uma coisa em oposição à profundidade técnica. Eu vou tentar explicar o que é isso. Bom, tem-se a noção, né? Normalmente tem muita gente que pensa que o arquiteto de software deve ser um super dev, né? O cara que sabe tudo de todas as linguagens, frameworks e ferramentas. E a gente vê na prática que não é bem assim. Um arquiteto de software é um profissional muito mais amplo, né? Ele é muito mais largo do que alto. E o que eu quero dizer com isso, né? Ele tem menos conhecimento vertical e muito mais horizontal, né? Ele é um profissional que tem amplo conhecimento de linguagens de programação, ferramentas, frameworks, abordagens de arquitetura, abordagens de design de software, né? Enfim. E ele usa esse toolkit, esse kit de ferramentas dele para direcionar o time e tomar as melhores decisões, né? Ele não é o cara que vai conhecer, tá, os bit bytes ali do C#, até do Java ou do Python. É muito bom que o arquiteto tenha pelo menos uma linguagem ou um framework ali que ele domine bem, tá? Que seja ali o porto seguro dele, tá? No meu caso é o Java, tá? No caso de outras pessoas é o C#, é o Python, é o PHP. Eu acho uma boa característica, né? Tipo assim, olha, aqui no Java eu me garanto, aqui eu consigo, né, parir uma solução. No PHP eu me garanto, né? Seja lá o que for. Mas a verdade é que o arquiteto ele não é um especialista por definição, né? Um especialista por definição é um cara focado em alguma coisa, seja uma linguagem, seja um problema específico, seja em alguma situação, algum requisito que ele vai precisar resolver. E o arquiteto, ele resolve problemas mais de negócio, de sistêmicos, né? Problemas aí de longo prazo com as decisões que ele toma. E falando um pouquinho mais de amplitude técnica, né? Dá para dizer que quando você fala em sistemas corporativos, você fala de muitas características, né? Você está falando aí de front-end, back-end, infraestrutura, banco de dados, integração, né? Como é que você vai integrar aí os seus sistemas, segurança, observabilidade, custos, organização de times e processos, além de outras características que eu vou falar depois, porque o arquiteto é um profissional, ele é tão amplo que ele sai do escopo técnico, inclusive, né? Um dos papéis do arquiteto, né, é saber também ler e entender o clima organizacional, a política que permeia as equipes, né, que ele está lidando, seja equipe técnica, seja equipe da área de negócio. Ele tem que ser esse cara com a visão ampla, né, com a visão, né, que vê lá na frente, seja tecnicamente, seja até politicamente, tá? Não estou dizendo aí que ele obviamente tem que ter uma visão estratégica da empresa, né? Ainda não chegamos lá, mas ele tem que ter essa visão ampla, né? Essa visão que observa e projeta o que vai acontecer daqui a uns anos, né? Se a gente tomar a decisão X, Y e Z. Por exemplo, tá pensando aí numa aplicação que você vai escolher o back-end, tá? Ele pode ser Java, ele pode ser .NET, ele pode ser Python, ele pode ser PHP, ele pode ser C, ele pode ser um monte de coisa, Rust, Go, né? A gente tem muitas opções na mesa. O arquiteto tem que conhecer todas essas linguagens a fundo? Não. Mas é importante que ele saiba que elas existem e os pontos fortes e fracos de cada uma. Isso é essencial, porque com essa visão ele consegue determinar, trocando ideia com o time, obviamente, né, especialmente com a galera mais sênior ou com quem tem mais experiência nas linguagens candidatas, que para esse domínio, esse projeto, esse problema, de repente essa linguagem de programação aqui vai ser melhor. De repente o Java se encaixa melhor aqui, de repente aqui é o PHP.
né? Mesma coisa para front-end, mesma coisa para banco de dados, né? Você tem que conhecer banco de dados relacional, banco de dados NoSQL, né, que é o não estruturado, e outras opções de armazenamento de dados. Às vezes nem tudo precisa estar no banco de dados, você pode salvar em arquivos, né, no seu servidor NFS, em um bucket S3, seja lá o que for, depende muito. Mas o arquiteto tem que ter essa visão. Pô, aqui esse tipo de dado aqui ele vai bem no banco relacional. Se for banco relacional, qual banco relacional? MySQL, Postgre, né? Algum desses bancos que a gente tem nas nuvens públicas, AWS, né? Redis é cache, desculpa. E, enfim, tem várias opções, né? Que ele vai poder escolher na hora de determinar um banco relacional. Até assim, a gente tem dinheiro, orçamento para comprar, né, uma solução de mercado mais cara, né? Bancos de dados NoSQL, qual que eu vou usar, né? Quando a gente pensa em integração, como é que a gente vai integrar sistemas? Vai ser API REST, vai ser mensageria, né? Vai ser uma integração orientada a fila em banco de dados. Todas essas opções o arquiteto tem que ter no seu kit de ferramentas. Né? E, de novo, a diferença de amplitude para profundidade técnica é que ele não tem que conhecer várias ferramentas de mensageria assíncrona, vários tipos de código que geram API. Ele tem que determinar o caminho que o time vai. E aí, ele tem que determinar o quê? O como, normalmente, é uma decisão já mais que o arquiteto participa, mas já a nível dos desenvolvedores sêniores da equipe e etc. Né? O arquiteto profundo demais, né, que é aquele cara que conhece poucas coisas e conhece coisas a fundo, eu diria que o principal risco desse cara é que ele começa a ficar muito enviesado. E, via de regra, o arquiteto tem que ser um cara um pouco mais agnóstico. Ele tem que pensar nas opções, como eu falei, e determinar melhor para aquele contexto, para aquela empresa, aquele projeto, aquela equipe. Né? Se o cara ele é muito profundo, dificilmente ele vai ter um conhecimento, né, um pouco mais amplo, né? Pode até ser, tá? Mas isso seria exceção. E aí o cara começa a enviesar tudo para esse lado, né? Eu quero usar Kafka em tudo, agora microserviços vou usar em todos os cenários, eu só confio em .NET, para mim .NET resolve tudo. E esse é o exemplo de um cara profundo, mas limitado. Né? Eu não contrataria esse arquiteto, tá? Para mim ele é um desenvolvedor sênior, né, que tem lá o kit de primeiros socorros dele e usa aquilo ali para tudo porque ele conhece bem, porque ali é a zona de conforto dele, né? Arquitetura, pessoal, não quebra porque você usou a linguagem de programação A ou B, né? Ela quebra por mais decisões, sequências de mais decisões. Sabe que vocês com certeza conhecem o canal Edulito, Aviões e Música, que eu também gosto muito, né? Ele tem uma frase que é muito legal, né? Avião não cai por falha isolada, né? Para um avião cair, é uma sequência de falhas, né? Falhas humanas, falhas de equipamento. E para uma arquitetura quebrar também é uma sucessão de falhas, né? São decisões falhas que vão gerando um efeito dominó e que lá na frente você pode se ver numa situação muito difícil para adaptar o seu sistema, né? Para fazer aquilo ali evoluir. Então, o arquiteto tem que ter muito esse pensamento, né? Um pensamento mais amplo e não se apegar a vícios, a coisas que ele está acostumado, né? Um outro exemplo muito bom é o de microserviços, que virou um hype danado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? Sobre o hype dos microserviços. Pô, é uma abordagem válida? Com certeza. Para tudo? Não. Microserviços, a equipe tem que ter maturidade, tem que ter uma boa infra, uma boa observabilidade, né? A complexidade que ganha compensa, né? As transações, né? Envolvendo vários serviços, né? Um eventual rollback, os deploys, observar esse ambiente todo, a própria quebra do sistema, o esforço para se quebrar o sistema ou desenvolver o sistema tão desacoplado assim, faz sentido em todos os projetos? Eu acho que não, né? Esse vídeo que eu vou linkar aqui, ele fala sobre isso. Mas o arquiteto com profundidade que só usa microserviços, ele vai querer usar isso em tudo. E normalmente isso vai cobrar um preço lá na frente, né? Amplitude técnica, pessoal, é sobre quando usar e quando não usar também, né? Entender as consequências de usar e de não usar, né? O arquiteto não tem que escrever todo o código, ele tem que saber o custo de escrever aquele código, não só de escrever, né? De evoluir, né? Então, ao invés de você perguntar qual tecnologia eu vou usar, é assim, que problema eu estou resolvendo? Quais as restrições? Quais impactos no negócio? Quais são as características do meu time? Quais são as características da empresa?
Quais são as características do meu cliente? Né? Restrições orçamentárias, questões políticas, culturais. Tudo isso está na responsabilidade do arquiteto. Claro, você tendo ali um gerente de projeto, um Scrum Master, um cara também não tão técnico, mas que é responsável pelo bom andamento do projeto em geral, ele pode te ajudar nesse cenário. Né? Mas o direcionamento técnico tem que vir de você. Né? Então, para fechar, né, profundidade técnica, pessoal, você ser profundo, né, você ser um especialista, que é quando normalmente a gente começa, né, te deixa excelente em alguma coisa. Você é uma referência naquilo ali. Não, olha, quer falar de Kafka, procura o Gerson. O cara sabe tudo de Kafka. Agora saiu do Kafka, ele já não sabe tão bem. Né? Amplitude técnica te dá responsabilidade pelo todo. Porque se você determinar que o Kafka que vai ser usado para atender aquele cenário, aí você vai falar com o Gerson. Aí você vai alocar o Gerson. Né? Ou você vai alocar um outro cara, né, que conhece outra coisa que vai se adequar melhor ali. Tá? Então, a ideia geral é essa, pessoal. A ideia geral é essa. O arquiteto não é o melhor programador. O arquiteto é o cara que sabe as possibilidades, sabe os pontos fortes e fracos, sabe os prós e contras e sabe escolher o que se encaixa melhor, qual stack melhor, qual abordagem arquitetural melhor, abordagem de design melhor para resolver aquele projeto. Beleza? Então, para com essa ideia de que o arquiteto é um super desenvolvedor. Tá bom? Gente, era esse meus centavos aí nessa discussão. Como eu falei, vou tentar fazer uns vídeos mais focados em discussões de arquitetura, o que o arquiteto deve ter, né? Boas características de arquiteto. Se você gostou, mais uma vez, deixa o seu like, faz seu comentário. Não gostou, não concorda, quer debater, comenta aqui que eu vou responder eventuais comentários que tiverem. E até o próximo vídeo. Valeu!